Olá, boa noite. Quinta-feira, 27 de janeiro, já é sim. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Alba Notícias. A partir de agora, você vai conferir as principais informações aqui do nosso estado e também tudo o que acontece na Assembleia Legislativa da Bahia. Seja bem-vindo, você aqui de Salvador, da região metropolitana e também do sudoeste do estado, em Vitória da Conquista, onde o nosso AM é transmitido pela parceira TV UESB. Hoje, aqui no nosso jornal, a gente vai trazer a informação da volta dos trabalhos no Senado, na Câmara Federal, no STF e também aqui na Alba, que terá um rígido protocolo sanitário para evitar casos de Covid que não param de crescer na Bahia. E ainda vamos falar sobre um projeto de lei que quer regulamentar a profissão do micropigmentador. E você vai ver hoje também. Os famosos garranchos nas receitas médicas estão com os dias contados. Clínicas particulares de Salvador já estão realizando as prescrições de forma digital. De olho nos preços dos testes para a detecção de Covid, Procon notifica farmácias e laboratórios após alta abusiva. Bahia é o 6º estado do país com maior número de pessoas resgatadas do trabalho escravo. No futebol, em noite de estreia do time principal, Bahia vence na Arena Fonte Nova, mas torcedores esperavam mais do elenco. É muito sofrimento pra mim, velho. Meu coração não aguenta, não. E ainda, governador Rui Costa assina convênios para a realização de obras no interior do estado. Agora, no Alba Notícias. Muito boa noite para você. O ano que estamos é 2022, mas aqui no Brasil não é difícil encontrar algum trabalhador exercendo uma atividade análoga à escravidão. Somente agora, no século XXI, 115 pessoas foram resgatadas dessas atividades em 102 empresas espalhadas pelo país. Nesta sexta-feira, no Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, a Bahia tem muito o que comemorar, já que ocupa o 6º lugar no ranking dos estados com o maior número de pessoas resgatadas nessa situação. Dia após dia, um número de trabalhadores escravizados só faz crescer. Na lista mantida pelo governo federal como um cadastro negativo de empregadores com processos concluídos em que se comprovou a prática ilegal, mostra que na Bahia, das 9 empresas e pessoas físicas, 5 estão na área urbana. Anualmente, o dia 28 de janeiro é reservado para celebrar o Dia de Combate ao Trabalho Escravo. A data é importante para chamar a atenção da sociedade, né, que o trabalho escravo ainda existe ainda um resquício muito forte da escravidão nos mundos de hoje, atualmente, ainda em pleno século XXI. E, muito embora a gente tenha ações de combate ao trabalho escravo durante todo o ano, esse dia é importante para marcar a importância de se combater e de conscientizar a população de que isso existe e precisa ser enfrentado. A Bahia conta com uma rede de combate ao trabalho escravo, com participação do Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal, Governo do Estado e da Polícia Rodoviária Federal. No ano passado, as operações resultaram em 35 pessoas resgatadas. Segundo informações do Ministério Público do Trabalho, de 1995 a 2020, o total de resgatados no trabalho escravo no país foi de 53.378 pessoas. O Pará lidera no ranking dos 10 estados com maior número de resgatados no período. A Bahia aparece em 6º lugar, com 3.378 resgates. Destaque no estado para as cidades de São Desidério, com quase 970 pessoas encontradas atuando no trabalho escravo, e em Correntina, um pouco mais de 500 trabalhadores resgatados. Junto com o Ministério do Trabalho e Emprego e diversos órgãos parceiros, como Secretaria de Justiça, Defensoria Pública da União, vamos até o local da denúncia e fazemos essa fiscalização in loco e, em caso, se verificando que existe
trabalho escravo naquela determinada localidade, a gente faz os resgates desses trabalhadores. Importantes ações, né, do Ministério Público do Trabalho, mas o que foi dito aí na reportagem que chama atenção e que deve chamar a atenção de você que está em casa também é a questão da denúncia. Isso é que a gente tem que ficar atento. Às vezes o trabalho escravo está ali do nosso lado e a gente nem dá atenção, nem percebe, não denuncia, não liga. Aí foi dito, né, as formas que você pode denunciar. E um outro dado que chamou a atenção é que boa parte dessas empresas estão localizadas em área urbana. Então você para imaginar que tipo de trabalho escravo estava sendo cobrado dessas pessoas, né? Fica o alerta para você também estar ligado em tudo que acontece ao seu redor e fazer a sua parte denunciando. Hoje pela manhã, o governador Rui Costa anunciou que mais de 200 leitos vão ser abertos em Salvador para atender pacientes com a Covid. O anúncio foi feito durante a entrega de 15 ambulâncias. O governador autorizou também obras nos municípios que foram atingidos pelas enchentes. Vamos acompanhar. Foram assinados 52 convênios com prefeitos para a realização de obras de pavimentação e urbanização nas cidades do interior. Além das obras, o governo entregou 15 ambulâncias para atender as cidades atingidas pelas chuvas de dezembro. Choveu naquela região como nunca havia chovido antes na Bahia. Perdemos alguns irmãos e irmãs, é um estrago muito grande, mas o governador, como é característico, rapidamente tomou as medidas, não se afastou das cidades. Isso conseguiu diminuir o sofrimento de milhares de baianos. E hoje aqui, diversos equipamentos e assinando diversos convênios que vai beneficiar vários municípios da Bahia. Ao todo foram investidos mais de 3 milhões de reais na compra dos equipamentos. As cidades beneficiadas foram Angical, Carinhanha, Cocos, Ibirapitanga, Jussari, Mascote, Morpará, Muquim de São Francisco, Paratinga, Presidente Tancredo Neves, Santana, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato e Vanderlei. O governador tem corrido para distribuir equipamentos e serviços que possam minimizar esses impactos. Essas ambulâncias que estão sendo distribuídas nesse momento é para que possa dar mais conforto aos pacientes. E essa frota de ambulâncias, por sinal, ambulância grande, ambulância van, vai fortalecer muito esse trabalho que o governador Rui Costa vem fazendo. Já são 16 hospitais, quase 20 policlínicas e cada município sente a importância, a necessidade de ter novos equipamentos para fortalecer o trabalho que é feito em cada município. É cada dia trazendo desenvolvimento, ajudando os nossos munícipes e ajudando os municípios da Bahia com convênio, com ambulância, com tratores e várias obras do Estado, da Bahia, do governo da Bahia para cada município. O governador Rui Costa pediu o apoio da população para conter o avanço da Covid-19. Nessa quarta-feira, foram registrados mais de 24 mil casos da doença, o maior índice desde o começo da pandemia. Por enquanto, não serão adotadas novas medidas restritivas, mas o governador anunciou que vai abrir mais de 200 novos leitos para atender pacientes de Covid-19. Com os que já foram abertos, com que eu autorizei essa semana, são 230 novos leitos, sendo 60 de UTI e o restante de enfermaria. Então, são novos leitos no Hospital Espanhol, novos leitos no Metropolitano, enfim, novos leitos no Couto Maia, novos leitos no Riverside. Então, onde foi possível ampliar, nós já autorizamos. São 230 só esse mês. Importantíssimo esses dados apresentados aí pelo governador. Daqui a pouquinho a gente vai ver no painel como é que está a ocupação dos leitos aqui no estado e aí a gente vai trazer para vocês uma realidade mais atualizada. Por falar nessas questões aí de Covid, que se espalham por todo o mundo e no Brasil está mais intenso ainda, a alta desses casos, não só de Covid, como também de influenza em todo o país, levou o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a cancelar o retorno presencial dos ministros às sessões do STF, previsto inclusive para começar
começar semana que vem. O trabalho remoto no Supremo teve que ser estendido até o fim de fevereiro. A Câmara dos Deputados também vai retomar os trabalhos de forma remota. No Senado, o que está previsto é o retorno híbrido, né? Metade presencial e metade virtual. Se a gente puder falar também aqui da Assembleia, a realidade é que os deputados baianos vão voltar, sim, do recesso parlamentar já na próxima terça-feira, ou seja, dia 1º de fevereiro. Uma solenidade já está marcada aí para acontecer, né, de retorno aos trabalhos. Será às 10 horas da manhã, com um rígido sistema sanitário que será implantado aí durante toda a cerimônia para evitar o contágio pelo coronavírus. Entre eles, teremos, lógico, o distanciamento social. No plenário da Casa, das 200 cadeiras disponíveis e existentes, menos da metade será disponibilizada. E também teremos um link que será encaminhado para os deputados que optarem, então, em assistir à sessão de reabertura dos trabalhos de forma remota. Aqui no nosso jornal, a gente fez uma entrevista recentemente com o presidente da Casa, deputado Adolfo Menezes, que frisou, né, da importância desse sistema já implantado na Casa, do trabalho híbrido, o que não prejudicou os trabalhos e na reabertura não será diferente. Enquanto for necessário utilizar o sistema híbrido, que funciona e funciona muito bem, a Assembleia irá utilizar. A gente trouxe a notícia do governador com essa novidade, né, de novos leitos, e agora a gente vai vir aqui, olha, para o nosso quadro, né, para o site do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde, que tem aqui a ocupação dos leitos. Vamos nos atualizar, um pouquinho de queda, tá? Na taxa de ocupação da enfermaria adulto, do total de 720 leitos, a gente está com a ocupação de 412, 57%, né, de ocupação das enfermarias. Na área da pediatria, enfermaria pediátrica, total de leitos 60, temos 48 leitos ocupados nesse momento, o que significa aí uma taxa de ocupação de 80%. E aqui os casos mais graves, UTI adulto, pessoal, de um total de 594 leitos, estamos com 423 ocupados, 71% de ocupação. Vale ressaltar que, com relação a esses dados aqui, a maioria das pessoas que estão ocupando leitos de UTI são aquelas que não foram vacinadas ou não completaram todo o calendário vacinal. Fica aí esse alerta, se você ainda não tomou a sua vacina, procurar. A gente viu algumas informações de fila, né, para vacinação na capital baiana, mas 3 horas do seu dia, que é o que a maioria das pessoas estão ficando nas filas. Vale a pena o sacrifício para cuidar da sua saúde. Vamos terminar mostrando aqui o dado de ocupação da UTI pediátrica, total de 29 leitos, 28 ocupados, 97% de ocupação. Alerta para você também vacinar as crianças, que aí a vacinação já está correndo, né, a todo vapor. É importante que os pais tragam aí, façam, né, tenham essa iniciativa de levar os filhos, e é importante também a gente falar que os pais têm que assinar um documento autorizando. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista do subsecretário de Saúde da capital baiana, e se porventura os pais estiverem viajando, for um tio, um parente levar a criança, basta solicitar este documento feito de próprio punho, assinado pelos pais, e o tio responsável pode ir lá levar a criança para se vacinar. Se você tem alguma dúvida, acesse aí o site da Secretaria de Saúde, também aqui do município, e adquira mais informações. Vamos trazer mais uma matéria para você que está em casa, falar de um assunto diferente agora, de um setor que não para de crescer em todo o país. Sabe qual é? O setor da beleza. Em 2020, mesmo durante a pandemia, existiu uma alta de 5,8% em serviços de estética e em consumo de produtos. Profissões como a do micropigmentador também registraram alta. É uma área que pode gerar lucro, mas que ainda não é regulamentada aqui no nosso estado. E olha só, um projeto de lei nesse sentido tramita já aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Monique Adorno. A técnica de micropigmentação consiste na implantação de pigmentos na pele para melhorar o aspecto ou delinear certas regiões, como, por exemplo, as sobrancelhas e os lábios. Flávia atua no ramo há alguns anos e ressalta as vantagens deste serviço. A fio e esfumado. Hoje eu trabalho com esfumado apenas, exclusivamente, até mesmo pensando esse pigmento a longo prazo dentro da pele. Quando a gente faz um design, um projeto, eu mesmo trabalho com um projeto 100%. Eu faço primeiro um design, desenho com lápis, exatamente como deve ficar depois de micropigmentada, para que ela fique mais natural e mais bonita.
A profissão foi uma das que mais cresceu em todo o país nos últimos 2 anos, assim como o mercado da beleza, que registrou, somente em 2020, uma alta de 5,8% na venda de serviços de estética e de produtos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético. Mas a falta de regulamentação da categoria ainda esbarra na expansão do serviço, que exige especialização na função, o que garante uma maior segurança tanto para quem exerce quanto para quem utiliza a micropigmentação. Na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Jurandir Oliveira apresentou um projeto de lei para regulamentar a profissão do micropigmentador. Com esse projeto, queremos dar condições ao Executivo de, regularizando esse projeto, criar estrutura para que esses profissionais não só possam desempenhar com segurança as suas atividades, como as pessoas que foram beneficiadas também têm mais segurança ao contratar o profissional. Thaís disse que sempre recorre à micropigmentação e acredita que a regulamentação da profissão vai passar uma maior segurança para os clientes. Assim como todos os outros profissionais, é um serviço prestado também e a gente precisa ter essa confiança, essa segurança de ir em um profissional que é regulamentado, que tem todos os seus direitos e a gente também tem o nosso direito de reclamar. Antes, minha sobrancelha nessa parte, principalmente, era muito falhada. Isso me incomodava muito e eu sempre tinha necessidade de estar preenchendo com sombra, com maquiagem. Então, a praticidade de você ter uma micropigmentação na sobrancelha é muito melhor. E você já acorda pronta, linda e maravilhosa, autoestima lá em cima. Muito bem, você vai ver a seguir, de olho nos preços dos testes para a detecção de Covid. O Procon notifica farmácias e laboratórios após alta abusiva. No Bahia, a gente vai trazer a vitória do time, a primeira no Campeonato Baiano, mas os torcedores queriam muito mais do time, viu? Tem também hoje as dicas da nossa agenda cultural para você aproveitar muito bem seu final de semana. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias, já sabe, né? Vamos direto ao momento do esporte. Roda a vinheta. Leonardo Costa, tudo jóia? Seja bem-vindo a este momento da gente falar de esporte, de qualidade de vida, as novidades para atualizar aí os nossos telespectadores. Tudo jóia, Léo? Boa noite, minha parceira. Tudo tranquilo, gostei do look, viu? Estamos até combinando, sim, né? Amarelo, né? Tem um amarelo aí perdido. Olha só, boa noite para você de casa também. A gente já abre a edição de hoje falando de futebol. O Bahia deixou o campo contra o Doce Mel, comemorando o primeiro triunfo pelo Campeonato Baiano na noite desta quarta-feira na Arena Fonte Nova. Mas a atuação do esquadrão passou longe do que os tricolores imaginavam. O Bahia vinha de 2 jogos com empates no Baianão e caminhava para mais um, mesmo tendo o domínio da bola contra o Doce Mel. Somente no segundo tempo, aos 37 minutos, Luiz Henrique fez o gol da salvação, após uma bela jogada de Douglas Borel. Fim de jogo na Fonte Nova, 1-0 para o Bahia. Guto Ferreira avaliou o desempenho dos jogadores nesse jogo de estreia do time principal. A gente está longe do que a gente quer, né? Mas se você colocar que para muitos desses jogadores foi a estreia no ano, né? O modelo de jogo da equipe foi uma estreia, então tem essa situação mental também. Eu acho que a vitória, no caso o triunfo, foi importante e foi um passo bom dado nesse momento, né? Para que a gente possa aos poucos ir nos organizando e buscando triunfos mais efetivos. A partida pela terceira rodada do Baianão lá na Arena Fonte Nova teve portões fechados. A decisão foi tomada pelo Esporte Clube Bahia para evitar prejuízos com a operação do estádio para apenas 1.500 pessoas, limite máximo permitido pelo governo estadual em decorrência do aumento de casos de Covid na Bahia. A torcida não interfere, a torcida incentiva, né? Mas o Bahia tem que jogar bola. Acho que devido ao momento que a gente está de pandemia, né, acho que não ter torcida, acho que não acaba vogando muito pro time, né? Acho que o time está em um processo aí de transição
de tá com um novo elenco e acho que não iria vogar não. Acho que o time vai estar em um processo de evolução mesmo, né? Mesmo sem o calor do público, a superioridade do Bahia ficou visível também nas estatísticas da partida. No quesito finalizações, por exemplo, foram 20 do Bahia contra apenas 6 do Docimel. Bom, muito bom. 1-0, 20 finalizações. Boa, tá ajustando o time. É muito sofrimento pra mim, velho. Meu coração não aguenta, não. Mas é o melhor time do mundo. Olha só, com esse resultado, o Bahia sobe para a 3ª posição da tabela do Campeonato Baiano, com 5 pontos. O Docimel está na vice-lanterna da competição, sem nenhum ponto conquistado até agora. Neste momento, o atual campeão do Baiano, o Atlético de Alagoinhas, enfrenta em casa, no Carneirão, o Barcelona de Ilhéus. E agora vamos para a agenda de jogos do estadual. Olha só, ainda pela 3ª rodada, a gente já falou do jogo aí entre Atlético de Alagoinhas, né, e Barcelona de Ilhéus. No domingo tem, na Arena Cajueiro, às 4 da tarde, Vitória e Jacuipense. E no domingo também, às 6h30 da noite, Vitória da Conquista e Juazeirense. Agora a gente vai falar da 4ª rodada. Olha só, no domingo ainda tem Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas já pela 4ª rodada na Arena Cajueiro às 16 horas, meu povo. E olha só, agora mudando de assunto, a gente vai sair do futebol e vamos falar de tênis. A tenista brasileira Bia Haddad e a cazaque Ana derrotaram 2 japonesas cabeças de chave do Grande Slam australiano. A dupla de Bia sofreu, mas levou a melhor na semifinal por 2-1. Muito bacana, é o Brasil que segue fazendo história no tênis mundial. E com essa notícia positiva, eu encerro a minha participação aqui no Momento do Esporte, no Alba Notícias desta semana. Lembrando que sábado a gente se encontra a partir das 10h30 da manhã, aqui também na telinha da TV Alba, com o nosso programa Momento do Esporte. E você pode mandar a sua contribuição para o nosso Instagram, @TV Alba. Anota aí que está passando na tela, viu? @TV Alba. Tchau, tchau, Milena. Valeu, Léo. Tchau, tchau. Você que está em casa acompanhando, que quer interagir sobre esse debate aí de ter torcida ou não ter torcida, vai lá na nossa rede social, tá? @TV Alba. Manda a sua mensagem, fala aí se você concorda, não concorda, se queria mesmo estar lá com o time, principalmente aqueles que são sócio-torcedores. Estava olhando aí que tem uma repercussão danada de pessoas querendo entrar na justiça, inclusive contra o Bahia, por conta dessa decisão, né, do presidente Guilherme Belintani. Vamos aguardar, interajam com a gente, é muito bacana essa troca, tá? Atenção agora, voluntários, tá? Para doação de sangue aqui no nosso estado. Vocês só poderão realizar a doação em caso de infectado pela Covid, tá? 10 dias após a quarentena é o prazo que você que deseja doar pode, então, ir lá comparecer ao Hemoba. O Hemoba decidiu, inclusive, seguir algumas orientações estabelecidas pelo Ministério da Saúde para que pessoas que tiveram suspeitas ou confirmação recente de infecção pelo coronavírus. Então, a gente vai saber mais detalhes, quem pode, quem não pode quando, de que forma. Agora, direto da redação com Felipe Santana. Olá, Felipe. Oi, Milena. Pois é, antes disso, a doação de sangue para quem tinha testado positivo só poderia ser realizada 30 dias após a recuperação total da doença. O novo prazo de 10 dias para doar sangue vale para sintomáticos quanto para os que testaram positivo, mas não tiveram sintomas da Covid. A diminuição do tempo para doar sangue de quem teve Covid vai aumentar o número de doadores voluntários, já que nas últimas semanas a Hemoba registrou uma queda na coleta de sangue por conta da alta de contaminados pelo coronavírus e o H3N2 aqui na Bahia. Para quem tomou a vacina da gripe ou contra a Covid com imunizante Coronavac, só poderá doar sangue 48 horas depois. As demais vacinas contra a doença, como AstraZeneca, Pfizer e Janssen, impedem a doação de sangue por 7 dias. Aqui na capital, são 7 postos de coleta. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lipe, pelas informações. Vamos falar agora sobre o preço dos testes que detectam a Covid-19 ou até mesmo o vírus, o H3N2 da influenza. Deu um pulo aí de salto do preço em todo o país por conta da alta de casos nos primeiros dias do ano. Somente aqui em Salvador, os laboratórios particulares apontam aí um aumento de 300% na procura pelos testes. E para evitar esses preços abusivos em busca do produto, diversos
diversos estados, como aqui o nosso, a Bahia, já estão notificando tanto farmácias quanto laboratórios que estão atuando com esta prática. Vamos então até Ila Saveira saber como é que está o PROCON, né? Como é que o PROCON está atuando na fiscalização dessa situação. Fala aí, Ila. Pois é, Milena, e esse tipo de fiscalização também está sendo realizado aqui em nosso estado. Por isso, viemos conversar com o superintendente do PROCON aqui na Bahia, Tiago Venâncio, para entender como vai funcionar essa ação por aqui. Bem-vindo ao Alba Notícias, Tiago. Obrigado. Então, começando, explique para a gente como essa ação de fiscalização vai acontecer aqui na Bahia. Olha só, é muito importante, né, para que a gente tenha essa oportunidade de passar para os nossos baianos as informações, principalmente nesse período de pandemia que estamos atravessando, onde a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, agora no último dia 19 de janeiro, ela tornou obrigatório que os planos de saúde, eles tenham essa obrigação de realizar o teste rápido de Covid. Né? Então, era uma demanda que se tinha muita dúvida, principalmente das pessoas que possuíam planos de saúde, né? E agora se tornou obrigatório. E com isso, nós vimos aí a grande procura nos laboratórios, né, nas farmácias também, pela realização desses testes, até por conta do aumento de casos. Então, nós estamos aqui com a nossa equipe, né, atentas para que a gente possa estar fiscalizando esses laboratórios, estar colocando em prática, principalmente, o direito e a defesa do consumidor e evitar realmente essas práticas abusivas. Com relação aos valores, que orientação vocês dão aos clientes e pacientes que encontrem, né, uns preços de testes de Covid muito acima da média? Olha só, nós temos aqui uma dica muito importante para os consumidores, principalmente aqueles que não possuem plano de saúde e que precisem realizar esse teste rápido, que eles façam uma pesquisa de preço, uma pesquisa rápida entre 2 ou 3 laboratórios, para que eles possam ver a média realmente que está sendo praticada no mercado. A lei hoje ela não estabelece uma tabela fixa de preço, mas nós temos a noção aqui de uma média que está sendo praticada e a partir do momento que for detectado esse abuso, né, como algumas denúncias que já chegaram aqui no PROCON de preços exorbitantes de empresas ou laboratórios se aproveitando desse momento aí de grande procura para fugir realmente dessa média, o consumidor ele poderá imediatamente, através do nosso aplicativo de celular, através de Android ou iOS, que é o PROCON BA Mobile, ele pode imediatamente já denunciar esse laboratório ou essa empresa com todas as informações que lá pede o aplicativo e que imediatamente a nossa equipe estará aqui para já tomar as medidas cabíveis. Iremos conhecer o teor dessa denúncia, notificar o próprio laboratório ou empresa solicitando informações e principalmente dessas práticas aí em relação a esses preços e, consequentemente, tomar as medidas cabíveis de acordo ao Código de Defesa do Consumidor, com autuações de multas que podem chegar até R$2 milhões. Importantíssima essa ação do PROCON, importantíssima a autuação, porque quando toca no bolso, aí as empresas sentem e começam a agir, né, de forma mais correta e principalmente fiscalizar não só a questão dos preços abusivos, mas como a realização desses laboratórios através do uso do plano de saúde, porque o que a gente tem visto também são pessoas ligando para saber se aceita determinado plano, se faz ou não faz, e aí recebe o quê? A negativa. A maioria dos laboratórios realizando o teste através da forma particular, porque de fato é mais rentável, né? Parabenizar a iniciativa do PROCON e dizer para você que está em casa que a sua denúncia é muito importante para que tudo funcione, né, na devida normalidade. Ele bem disse aí para você baixar o aplicativo, né, do PROCON Mobile, que está aí na lojinha do seu celular, né, seja no iOS, seja no Android. Baixe, faça a sua denúncia, porque cada um fazendo a sua parte faz com que todas as coisas funcionem como devem funcionar, como rege a lei. E como o assunto ainda é saúde, vamos falar dos farmacêuticos e de médicos que se uniram para tentar resolver um problema que é antigo, viu? E que é enfrentado pelos profissionais. Sabe qual é? É a dificuldade de entender a letra das receitas médicas. Fala a verdade se você não já passou por isso. Pega lá a receita do médico, não deu devida atenção. Chega na farmácia e é surpresa, não consegue compreender. Será que você já passou por essa situação? Vamos acompanhar na matéria.
Como paciente, Luísa já viveu esse problema várias vezes na farmácia. Para ela, letra de médico é sinônimo de garranchos. A gente está aqui numa farmácia no bairro do IAPI, em Salvador, e eu estou aqui com uma cópia de uma receita. Vou entregar aqui no balcão para ver se o farmacêutico entende ou não o que está escrito aqui. Tudo bem, doutor Carlos? Eu estou aqui com essa receita. Gostaria de saber se o senhor consegue compreender que remédios são esses. Aqui está aparecendo aqui que é um antibiótico, ampicilina, pixizina, não é ampicilina. Gente, o que é isso aqui? Quando a receita chega assim, o farmacêutico ou os balconistas têm que se virar para adivinhar o remédio solicitado. A gente procura ver a anamnese do cliente, do paciente, para ver como é que está, qual o quadro, quais são os sintomas que ele apresenta, para a gente ver se a gente consegue decifrar em cima da anamnese, né, das perguntas que vamos fazer para ele, para ver se a gente consegue decifrar esse medicamento. E quando não conseguem, a farmácia não pode fazer a venda. Ruim para o negócio e pior ainda para quem precisa do medicamento. Para tentar resolver esse problema antigo, os conselhos regionais de farmácia e de medicina começaram uma campanha de conscientização sobre a importância da letra legível na prescrição médica. A lei que diz que a prescrição tem que ser legível, ela é de 73. E também no Código de Ética Médica também tem dito isso. Por exemplo, se ele realmente tem uma grafia mais trabalhada, né, que ele possa escrever com letra de forma, porque isso também minimiza o erro, né, de interpretação. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, a solução é digitalizar as receitas nos consultórios, medida que já vem sendo adotada, principalmente na rede particular de saúde, e que deve ser intensificada na rede pública, com a adoção da assinatura eletrônica no site do Conselho Federal de Medicina. Todo paciente hoje praticamente tem um celular, essa receita pode ser feita e colocada no celular do paciente, de modo que ele chegue na farmácia e a farmácia, pelo convênio do CFM com o CRF, Conselho Federal de Farmácia, é possível ser aviada em qualquer farmácia do Brasil. Karina, muito bacana a matéria, viu? E adorei a espontaneidade do farmacêutico, o Dr. Carlos, que é exatamente desse jeito. E daqui, acompanhando a matéria, eu contei os segundos. Ele demorou por volta de 11 segundos para tentar compreender o que estava escrito ali, baseado no conhecimento dele, do que o paciente está sentindo. Imagina só, a perda de tempo, a perda de dinheiro, a otimização, né, do atendimento ali do cliente. Se a gente olhar aqui, ó, às vezes as receitas são assim, pior do que psicografia, né? Então, ainda bem, tomara que essa digitalização das receitas aconteça logo, né? E que tudo, a assinatura digital vai facilitar, né? Porque às vezes a farmácia não aceita quando a receita está digitalizada. Então, é um conjunto de ações que precisam acontecer para que tudo funcione mais e quem vai ganhar é o consumidor. Agora chegou a hora, o momento de você pegar a caneta, o papel, o celular também para anotar as nossas dicas culturais para esse final de semana, tá? Tá preparado? Se ligue, tem música, tem teatro, tem cinema, coisas ótimas para você fazer este final de semana gastando pouco. Olha aí. Quem gosta do swing da música baiana pode conferir o show da banda Afrodisíaco. O grupo leva ao Solar Bahia um repertório com os melhores hits como Já É e Vixe Mainha. A apresentação será nesta sexta, dia 28, a partir das 7 horas e promete não deixar ninguém parado. O espetáculo Do Outro Lado do Mar retorna em versão presencial no palco do Teatro Vila Velha. A montagem provoca uma reflexão sobre o trabalho, a solidão, a burocracia e a identidade. Com a história de uma funcionária pública dedicada e prestes a se aposentar que espera sozinha alguém que apareça precisando do seu trabalho. De barco, ela chega a um homem que não sabe onde nasceu em busca de sua existência. O espetáculo foi considerado um dos mais relevantes de 2021 pelo crítico teatral José Cetra, do Palco Paulista. Essa dica é para quem gosta de cinema. O filme Eduardo e Mônica conta a história de um casal que se conheceu em uma festa. Apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. E com o tempo, os dois superaram as diferenças.
O longa é baseado na música do grupo Legião Urbana e está em todos os melhores cinemas da cidade. Gostaram das dicas? Então aproveitem o fim de semana e até a próxima. Adorei as dicas, Paty. Cinema, teatro, música, tem para todas as opções aí para a gente escolher, né? Olha só, a gente fica por aqui, tá? Você pode rever as nossas matérias e acompanhar toda a nossa programação também através das redes sociais. Nosso canal no YouTube, as páginas no Instagram e Facebook e também através do site al.ba.gov.br. Para rever o nosso Jornal na TV, fique ligado na reprise do nosso Alba Notícias, sempre às 7 da manhã, aqui na telinha da TV Alba. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, no resumo da semana das notícias do nosso Legislativo Baiano. Até lá!